E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Arce, hoje estamos aqui para palpitar a 15ª rodada do Brasileirão, então segue com a gente, já deixa o like já. Se você que é novo aqui, se inscreve no canal. O que mais, Felipe? E os palpites também, né? Nos comentários aí, vamos ver quem vai imitar, quem vai continuar imitando, assim como o Arce, que não para de imitar. Impressionante. E editor, solta a vinheta. Pessoal, aquele recado de todos os vídeos, não estamos aqui para dar dicas de apostas, é uma resenha nossa, a gente traz estatísticas, tenta acertar aqui, vocês aí, é isso. Então vamos ver, Felipe, como fomos aí rodada passada, né? O Cuiabá perdeu pro Botafogo de 2-1, eu consegui cravar o placar. Atlético Mineiro perdeu pro Flamengo de 4-2, eu consegui acertar a vitória do Flamengo. O Bragantino 3-1 no Atlético Goianiense, nós dois acertamos aí a vitória do Bragantino. Bahia é o Toreto? Bahia 2-0 de Juventude, Felipe acertou, eu consegui cravar o placar. Fluminense Internacional, nós dois cravamos o placar. E para fechar, o Corinthians venceu por 3-2 a vitória, nós dois acertamos a vitória do Corinthians. E vou resumir com duas palavras: parabéns! Já ia esquecendo, né, Felipe? Teve uma cravada aí nessa rodada aí, lá ele, né? O Thiago Mineiro aí, o único que conseguiu ali, né, cravar 3 jogos a mais junto comigo, né? Se alguém conseguiu mais, comentou, né? A gente não viu, a DM não passou pra gente, mas é isso aí. Parabéns aí, Thiago. Show de bola, Thiago. Lembrando que tá placar aqui, ó. Disparei, filho. Tá difícil acompanhar. Segue o líder. Mas não vou desistir não, tem muita rodada aí. Então vamos que vamos, Felipe. Nessa rodada vai dar bom então. Flamengo e Cuiabá, então, fala pra gente. Vamos lá, cara. Flamengo 2-1. Flamengo aí líder, só 2 derrotas no campeonato, 7 vitórias seguidas como mandante no campeonato. Ou melhor, como mandante de modo geral, né? Sim. E nos últimos 3 jogos aí, bom lembrar que gols pros dois lados. Então mesmo conseguindo bons resultados, sempre leva seus golzinhos. Cuiabá, 4 jogos sem vitória, impressionante, né? Como o time muda de uma hora para outra. Nesses 4 jogos aí foram 3 empates e 1 derrota, então não tem perdido muito, mas empatado bastante. Últimos 3 jogos também, gols para os dois lados. E das 3 vitórias que tem no Brasileirão, por incrível que pareça, 2 foram como visitantes. Pode aprontar aí, bom ficar ligado, mas Flamengo 2-1. Show de bola, vou com você também, Flamengo 2-1. Quase coloquei Flamengo 3-1, né? Porque essa questão do ataque do Flamengo tá muito bem. Vem uma goleada aí aplicada no Atlético Mineiro, 4 gols feitos. E o lance de tomar um gol é que você falou, né? O Cuiabá sempre faz o golzinho, o Flamengo sempre tem ambos marcando, então por isso 2-1 Flamengo em cima do Cuiabá. São Paulo e Bragantino, Felipe. 2-1 também, São Paulo, né? Pro mandante. São Paulo aí 3 vitórias seguidas, animou. Últimos 4 jogos, gols pros dois lados também, mais um time que sempre faz gol e leva gols. Em casa só tem 1 derrota nos últimos 9 jogos, excelente mandante. Bragantino não consegue ali uma boa sequência de vitórias, quando ganha um joguinho, perde em seguida ou empata. No Brasileirão, dos seus 7 jogos aí fora de casa, só venceu 1, então péssimo visitante. E nos últimos confrontos diretos, nos últimos 8 confrontos diretos entre eles, foram 3 empates e 5 vitórias para o mandante. Então o mandante, se sair no melhor, eu vou de São Paulo 2-1. Show, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo, né? Tem a questão do São Paulo, tá muito bem jogando em casa e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que é um clássico aí paulista, né? Bragantino, né? Sempre dá trabalho pro São Paulo e vice-versa. Então por isso, 1-1 esse jogo. Lembrando que o Bragantino também é aquela situação, né? Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Então pode dar trabalho ou também pode perder, né? Tudo pode acontecer. Mas eu vou de 1-1. Cruzeiro e Corinthians, Felipe. Mano, eu vou de Cruzeiro 2-0. Cruzeiro aí, dos 5 jogos em casa que teve no Brasileirão, foram 5 vitórias, 12 gols feitos e 4 gols sofridos. Excelente mandante no Brasileirão, um dos melhores, né? Porém, vem de 2 derrotas seguidas, que pode trazer alguma consequência para essa rodada, mas as 2 fora de casa. Corinthians, depois de 7 jogos sem saber o que era vencer, vem aí de uma vitória sobre vitória, que aliviou, né, bastante a situação, mas a fase ainda é muito ruim, né? E lembrando que as vitórias que teve por enquanto no Brasileirão foram também jogando como mandante. Como visitante no Brasileirão foram 7 jogos com 5 derrotas e 2 empates e só marcando 3 gols. Então eu vou de Cruzeiro 2-0. Show de bola, mano. Aqui é aquela matemática, né? Eu vou de 2-0 também, né? Igual você. Aquela matemática, o bom time, o bom mandante, né? Contra um péssimo visitante. Então a gente faz aquela matemática, tem tudo pra dar errado, mas enfim. Vou de Cruzeiro também 2-0, não tem muito o que falar. Cruzeiro boa fase, Corinthians numa má fase, apesar da vitória. A vitória foi em casa, como você falou, então 2-0 Cruzeiro. Fortaleza e Fluminense. Vamos lá, Fortaleza 2-0. Fortaleza, depois de 4 jogos sem perder, vem aí de derrota pro Vasco, né, na última rodada, mas foi como visitante. E é mais um time que dentro de casa manda bem demais. No Brasileirão aí, segue invicto como mandante. Seus 7 jogos aí foram 4 vitórias e 3 empates, só sofrendo 4 gols. Então, um excelente mandante. Pega o Fluminense na pior fase aí do time em muito tempo, né? 8 jogos já sem vitória, lanterna do campeonato. Em 5 desses 8 jogos aí que não vence, nem marcou gols. Né? Quem diria, né? O ataque do Fluminense que era tão conhecido aí. E dos 14 jogos no total aí do Brasileirão, só uma partida sofreu mais de 2 gols. Então,
toma bastante gols, não tem feito, mas não é uma partida de sofrer goleadas e tudo mais. Vou de Fortaleza 2-0. Show. Pensando nisso, eu vou de Fortaleza 1-0. Felipe, você falou, Fortaleza em casa, tá melhor fase que o Fluminense. O Fluminense tá uma péssima fase. Enfrentar o Fortaleza na casa deles é bem difícil. Lembrando que o Fortaleza perdeu o último jogo, mas foi jogando em São Januário, né? Não foi na sua casa. Então, por isso, 1-0, aquele placar magro. Geralmente, jogos do Fluminense são placares magros, né? Juventude e Grêmio. Esse eu vou de Juventude 1-0 no Grêmio. Juventude vem de 2 derrotas seguidas, mas as 2 fora de casa. Em casa, né, no Brasileirão, segue invicto com 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Um bom mandante também, assim como outros times que a gente comentou. Pega o Grêmio, que já está 3 jogos sem perder, com 2 empates e 1 vitória. Mas no Brasileirão, como visitante, né, todos os seus jogos aí não venceu. Empatou 1 e perdeu 4. Então, mal visitante, né, que nesse momento também não está tendo um fator casa, né, a seu favor, só o mando de campo, mas não o estádio, mas pega o Juventude que vem mandando bem, então eu vou de Juventude 1-0. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 nesse jogo, pensei em pensar a mesma coisa que eu pensei no Fortaleza, né? Bom visitante contra o mal, um bom mandante contra o mal visitante, mas o Grêmio deu uma melhorada no seu futebol, os últimos jogos aí me mostrando um pouquinho de evolução, então por isso, por se tratar de um clássico também, né? Clássico gaúcho, eu vou de 1-1 nesse jogo. Inter e Vasco. Vou de Internacional 2-1, cara, mas confesso que já fiquei balançado, porque o Vasco realmente vem evoluindo aos poucos e pode aí conseguir um bom resultado. Mas a princípio eu vou de mandante aí 2-1, Inter 3 jogos sem saber o que vencer, com 2 empates seguidos, porém só tem uma derrota com mandante aí no Brasileirão. O Vasco já vem aí agora 2 jogos sem perder, porém, né, todas as vitórias aí no Brasileirão foram com o seu mando de campo, foram em casa. Como visitante, foram 6 jogos com 6 derrotas e só 3 gols feitos. Então, isso que eu acho que pode pesar, ou de Inter 2-1. Show de bola. Eu vou de Inter 2-1 também, como você falou, um bom mandante. O Vasco não venceu ainda como visitante. Lembrando que o Vasco está indo com vários desfalques para esse jogo aí, quase a metade do time não vai. Então, por isso, apesar da melhora do Vasco, ainda vou de Inter 2-1. Vitória e Criciúma. Esse eu vou de 1-1, cara. Vitória aí, 3 derrotas nos últimos 4 jogos, 2 derrotas seguidas. Dos 7 jogos que tem em casa no campeonato, só venceu 2. Não vem aproveitando bem aí o mando de campo, né? Criciúma só tem 1 derrota nos últimos 6 jogos, 8 dos últimos 9 jogos, sempre gols para os dois lados. Impressionante, sempre marca, leva gols, enfim, jogos um pouco mais movimentados. Vou de 1-1 aí pelo equilíbrio. Show, mano. Pensei em botar 1 nesse jogo, mas vou de 2-1 vitória. Aquele jogo que o time joga em casa tem que vencer, tem que pontuar no campeonato. E é um jogo que geralmente, né, o Vitória em casa dá mais trabalho, pega o Criciúma, que é o adversário direto ali daquela zona ali meio estranha ali do rebaixamento e tudo mais. Então, acho que o Vitória vai para cima do Criciúma 2-1, mas pode acontecer ao contrário também, porque o Criciúma também é um bom visitante, né? Palmeiras e Bahia, Felipe. Palmeiras 2-1, cara. Duelo aí de G4, né? Impressionante, campanha dos dois muito parecidas, ambos aí com 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas e a mesma pontuação no campeonato. O Palmeiras só tem 1 derrota nos últimos 10 jogos, em 7 dos últimos 8 jogos do Brasileirão, marcando pelo menos 2 gols em cada partida. Então o ataque funcionando bem demais, fase boa. Pega o Bahia, que vem de 3 vitórias aí nos últimos 4 jogos do campeonato, o melhor mandante do Brasileirão, porém, quando vai para o outro lado, como visitante, só conseguiu 1 vitória até o momento. E todos os jogos, como visitante, mesmo sem conseguir as vitórias, foram com gols para os dois lados, então sempre marca também. Vou de Palmeiras 2-1 justamente pelo Bahia não mandar tão bem como visitante. Show de bola, mano. Quase igual a você, vou de 1-1 nesse jogo, né? Palmeiras sempre é favorito jogando em casa e tudo mais, mas pega o Bahia, que apesar de não vencer fora de casa, tem dado trabalho, né? Tá na parte de cima, não é só pelo fator casa, também tem empatado alguns jogos fora de casa também. Então tentando achar o equilíbrio aí nesse momento bom do Bahia, com o momento do Palmeiras também. Vou de 1-1 nesse jogo, bem difícil. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, confronto dos Atléticos. Dos Atléticos, eu vou de 1-1. O Atlético Goianiense, né, já está 5 jogos aí sem vencer, com 3 empates e 2 derrotas. 3 jogos aí com o mandante sem vitória. E só 2 vitórias aí no campeonato, as 2 fora de casa, por incrível que pareça. Né? Lembra um pouco lá o exemplo do Cuiabá. O Paranaense, dos últimos 6 jogos aí no Brasileirão, só venceu 1. E os 7 jogos que teve aí como visitante, só venceu 2. Sim. Né? Então, juntando uma coisa com a outra aí, eu vou de equilíbrio e vou de 1-1. Show de bola, mano. Eu vou de 1-1 também. A Atlético Paranaense essa temporada aí não prometeu muito, não tá entregando muito ainda até o momento. A Atlético Goianiense também sabia que ia ter essa dificuldade de subir da Série B para a Série A, mas mesmo tendo um fator casa, não tá aproveitando também. Então, 1-1 é o que eu pensei nesse jogo também. E para fechar, Felipe, nada mais, nada menos que Botafogo e Atlético Mineiro. Jogão. Vou de Botafogo 2-1, cara. Botafogo aí só 1 derrota em casa no Brasileirão. Nos últimos 6 jogos, sempre gols para os dois lados. Só um dos 14 jogos até agora no campeonato marcou mais de 2 gols na mesma partida. Então, sempre suas vitórias ali por 2-1, 2-0, 1-0. Normalmente, esses são os resultados.
O Atlético Mineiro só tem 3 derrotas no campeonato, porém 6 empates, né? O time que mais empata lá junto com o Corinthians no campeonato. E dos 6 jogos que teve como visitante no Brasileirão, venceu 3. Então, apesar da fase não ser das melhores, mas fora de casa acaba surpreendendo. Jogaço, mas vou de Botafogo 2-1. Show, vou com você também para fechar, 2-1 também Botafogo. Botafogo em casa sempre muito forte, mas tem que ficar ligado com o Atlético, que apesar dessa derrota para o Flamengo, está numa situação bem difícil porque investiu bastante no meu time e não está dando ainda correspondendo um bom futebol. É um visitante aí de gesto aí que costuma aprontar. Então é bom o Botafogo ficar ligado, mas hoje Botafogo 2-1 e é isso, né? E é isso, então fechou, a galera já sabe, né? Deixa aí nos comentários os palpites de vocês, vamos ver quem vai continuar mitando aí, acompanhando a fase boa do Alisson e mais o que é. É isso aí, lembrando que se você cravar 3 jogos ou mais, cravar o resultado, né, certinho ali do que foi a partida, comenta seu comentário aqui no YouTube, ou melhor ainda, né? Vai no Instagram, que aí fica mais fácil para a DM ver e responder vocês lá. Valeu? Valeu.